de hoje, para que a gente consiga então iniciar o nosso debate. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do lado sombra do propósito. A gente sabe que propósito tem o objetivo de iluminar nosso caminho e nossa direção para algo maior. É aquilo que manifesta a nossa missão, os nossos talentos do mundo. Mas será que o propósito também não tem um lado sombra, né? Um lado negativo? O que acontece quando ele deixa de ser fluido para ser fardo, deixa de ser referência e inspiração e passa a ser obrigação? Ou deixa de ser, né, de viver, a gente passa a deixar de viver para tentar buscar esse propósito de forma incansável. A gente vai tratar nesse talk, nesta conversa, com os nossos dois convidados, um pouco sobre propósito pessoal e como é que isso pode ser bússola e como isso pode nos transformar, inclusive gerando, talvez muitas vezes, transformações e ansiedades. A Lala é uma nossa convidada, ela tem uma história de anos dedicada à facilitação da transição do modelo socioeconômico atual. Ela é considerada uma das 100 mulheres do mundo que estão co-criando uma nova sociedade e a economia. Ela é assessora e palestrante durante anos, atuou nos 4 continentes, em todos os setores da sociedade que lideram processos sustentáveis e inovadores, incluindo governos locais e nacionais, instituições multilaterais, ONGs, startups, além de corporações e muitas instituições. Ela é futurista desde 1995, uma das 3 top da América Central e da América Latina. É pioneira em economia criativa e colaborativa e autora do livro Desejável Mundo Novo. Ela lidera e coordena o movimento Crie Futuros, case de inovação em reuniões voltadas à investigação do futuro nos Estados Unidos, México, Espanha, China, Japão, Bolívia, Chile, Colômbia, Argentina. É criadora da Fluxonomia 4D, uma ferramenta de gestão estratégica que combina estudos de futuro e novas economias. É um prazer tê-la aqui conosco. O Cato, só complementando, porque aí eu já dou a palavra para vocês, o Cato tem 34 anos de experiência profissional em consultoria de estratégia, cultura e gestão. Ele liderou projetos de transformação envolvendo implementação de todo tipo, entre eles redesenho de processos de negócios, gestão de mudanças, gestão de pessoas, performance e estratégia de sustentabilidade. Por formação, ele é engenheiro mecânico, com MBA em empreendedorismo na Fundação Dom Cabral, MBA em gestão de projetos na Fiat e pós-MBA em neurobusiness na Fundação Getúlio Vargas. Além de tudo, ele tem uma série de outras qualificações, entre eles Master Practitioner de Programação Neurolinguística, formação em Teoria U pelo MIT, e outros cursos e formações entre Cambridge, Barrett Value Center, T-Integrates e Meta Integral, onde é consultor atualmente. Além disso, ele é integrador, investidor, facilitador e consultor da própria T-Integrates em projetos de transformação cultural, desenvolvimento de liderança, evolução de consciência, utilizando ferramentas e metodologias. Meu Deus, ler a bio de vocês realmente Pois isso nunca acontece, assim, de ler tudo. Puxa, muito obrigada. Então, é um absoluto prazer ter 2 super experts em mindsets diferentes, em olhar a vida de uma forma diferente, filósofos, né? Assim, eu considero vocês pessoas que se aprofundaram muito nos questionamentos humanos e num olhar diferenciado para tudo. Então, é uma super honra o Instituto Capitalismo Consciente fazer um talk consciente com vocês. Eu vou aqui, humildemente, gerar algumas perguntas para que eles possam conversar. O meu papel aqui é tão somente trazer 2 ou 3 perguntas para que eles possam discorrer sobre o assunto propósito e um novo olhar para esta questão na nossa vida. Então, agradeço a presença dos 2 e a minha primeiríssima pergunta é, por favor, apresentem-se do jeito que vocês querem, para além da mini bio, que é linda, mas me digam a visão pessoal de vocês do que é propósito. Eu acho que a gente tem que abrir com o que é
a visão de vocês dois para que todos nós aqui nessa sala entremos na mesma página, né? Fiquemos na mesma página. Cato, será que você pode começar? Porque eu acho que eu construo a partir, como a gente tem o privilégio de se conhecer, eu acho que eu posso pegar o gancho um pouco na sua fala. Tudo bem, Lá. Tranquilo. Eu esqueci de colocar na minha bio que eu também fiz fluxonomia 4D com a Lala lá em 2014, 15, não sei, uma das primeiras turmas. E também se colocar só na bio, ser amigo da Lala, você já, né, aí já leva bastante coisa aí, né? A Lala realmente é fantástico. O prazer, Dani, muito obrigado aí a você e a todo Capitalismo Consciente. É uma das coisas que também eu fiz parte do movimento Capitalismo Consciente no Brasil desde o comecinho, né? Fui conselheiro do Instituto também. E lá foi, na verdade, a primeira vez que eu comecei a refletir conscientemente sobre a história de propósito. Até então, trabalhava em consultoria, ajudava clientes, projetos, e eram projetos basicamente de busca de eficiência, produtividade, processos que fossem mais fluidos dentro das organizações, implantação de tecnologia. Mas quando eu topei com o capitalismo consciente, já existia uma reflexão acontecendo dentro de mim, mas ali foi quando eu entendi o poder do propósito, lendo o livro do Raj, os quatro pilares. Eu falei, poxa, esse negócio é uma coisa super relevante. E uma coisa que me intrigou muito no movimento Capitalismo Consciente, e olhando para o Brasil, né, era a palavra capitalismo, olhando para um Brasil que não é uma economia capitalista tradicional, como a americana, como a inglesa, né? Ou seja, você tem muita influência de governo, muita influência, né? Por parte do PIB depende de governo, né? E você ainda tem alguns preconceitos na academia sobre o tema capitalista, etc, etc e tal. Então não é um capitalismo tradicional. E o termo consciente, então, tá bom, o que é consciente? Qual que é o desenvolvimento de consciência? Da onde vem isso daqui? E aí eu comecei uma jornada de ir atrás do que faz o desenvolvimento de consciência. Para mim, o capitalismo consciente, o movimento, ele dá muita luz a quem está fazendo práticas diferentes, né? Os exemplos arrastam, né? Inspiram, são maravilhoso. Mas e o indivíduo, como que ele descobre o seu propósito, como é que ele... Né? E eu costumo dizer, eu aprendi também de um outro colega que fala o seguinte, não é você que tem o propósito, é o propósito que te tem. E isso inverte bastante a lógica, né? Ou seja, a serviço do qual propósito eu estou trabalhando, né? A serviço do que eu estou trabalhando, que propósito que me tem. E aí, para mim, o propósito passou a ser uma jornada de descoberta dia a dia. Todo dia eu tô descobrindo um pouco mais do propósito. Eu tenho uma direção, eu tenho um cheiro, mas todo dia, se eu revisitar mês a mês, talvez, né, para não ficar uma coisa muito neurótica, né, mês a mês, ou semestralmente, ou trimestralmente, estou indo na direção do propósito. O que é o propósito agora, neste momento? Considerando que todo dia eu estou aprendendo coisas, todo dia o ambiente está se movimentando, o cenário de negócio, o cenário social, o cenário ambiental, governamental, política, está se movimentando, e eu estou reafirmando e ajustando para uma determinada direção, né? Então, acho que o propósito tem essa lógica de uma coisa aspiracional, mas de não ser uma coisa fixa, ser uma coisa que você ajusta ao longo do tempo conforme você vai evoluindo e você vai tomando consciência das coisas. Então aqui tem um capítulo especial que é só sobre o assunto de tomada de consciência, como que você desperta, vai se despertando, vai se reconstruindo, vai se redefinindo, né? Aí eu mergulhei muito em teorias de desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento de consciência, para entender sobre isso, como que é, né, o ego, o que é o tal do ego, né? Tem que abrir mão do ego e tal. Qual que é a jornada de desenvolvimento do ego, né? E é uma jornada de construções de narrativas sobre quem você é,
qual é o seu papel no mundo, de como você interpreta o mundo. E se você olhar a sua narrativa 10 anos atrás, é diferente da de 5 anos atrás, que é diferente da de hoje e que certamente será diferente a narrativa que você conta sobre você e sobre o mundo, porque é uma narrativa que está em construção, em evolução o tempo todo. É um fluxo. Então, esse é meu conceito de propósito e é assim que eu estou vivendo. Maravilha! Você vê, tinha certeza que ia pegar o gancho. Primeiro, queria também agradecer por estar aqui. Eu digo que o Cato é um pontífice, que é uma palavra lindíssima, que é o que faz ponte entre mundos, né? E eu acho que o trabalho de vocês no capitalismo consciente é esse de fazer pontes, que é extremamente necessário, e de juntar aspectos, juntar mundos, etc. Então, um privilégio poder estar aqui. E a pergunta, Dani, é excelente, porque é uma pergunta que faz a gente pensar o que é propósito. Isso aí é tipo a pergunta valendo $1 milhão, né? É a pergunta existencial. Então, acho que a primeira coisa que me ocorre é a questão, como o Cato falou, de que são vários que se renovam. Eu acho que a gente precisaria incluir um plural. Acho que era bom a gente incluir um S, plural, em tudo, porque a gente falou futuro, são futuros. O mundo, na verdade, são vários mundos que coexistem, e quanto mais a gente conhece, mais interessante é. E propósito, eu acho que a grande questão, e a razão pelo qual ele acaba tendo um lado sombra, é que a gente acha que ele é singular, que ele é o propósito. E, na verdade, são os propósitos. Então, a primeira coisa para mim é que propósito é um ímã, sabe? Assim, bússola, não tem um norte imantado. Então, o propósito é o que imanta e para o que norteia qualquer coisa, não apenas a gente, mas tem um propósito que é, antes de mais nada, o propósito evolutivo. Então, nós somos seres vivos, tudo é vivo, é um planeta vivo, tudo é vivo, e esta vida, ela tem um propósito. Este propósito é evoluir. Então, querendo ou não querendo, a gente vai estar sempre imantado por este propósito evolutivo. Aí, a questão é que essa evolução, ela tem um padrão, e esse padrão nem sempre está em sintonia com o nosso propósito pessoal. Então, eu posso compartilhar a tela e mostrar uma coisa que tem sido meu samba de uma nota só. Quem está me acompanhando está vendo que eu estou numa campanha todo dia falando, o mundo está mudando, nós precisamos nos preparar, assim, e quero explicar por quê. O que os meus olhos futuristas veem e que faz com que essa questão do propósito seja tão urgente e também tão complexa. O que acontece? Se o propósito é evolução, o que é evolução? Evolução é se organizar em formas mais complexas, como acontece na natureza, né? Átomos e moléculas, células, tecidos, organismos. Então, repara o que acontece aqui. Nós, como indivíduos, estamos aqui. A gente sabe se pensar como indivíduo. Sou único, indivisível. E a questão é que, como sociedade, nós estamos aqui, nós somos organismos, mas somos organismos que não temos consciência de que somos um organismo. Então, a vida está botando um gás na gente para a gente entender a nossa interdependência e esse propósito, que não é só o propósito pessoal da célula, mas é o propósito coletivo do organismo, planeta, organismo, sociedade, cidade, bairro, o que for. E essa organização em níveis mais complexos, ela está presente em tudo. Aí, como se dá essa pressão evolutiva? Para a gente perceber que a gente não é uma célula que faz o que quiser. Até é engraçado, porque a gente fala a minha vida. E não existe a minha vida, porque nenhuma vida existe sem as outras vidas. É impossível, não existe. E aí, o que está acontecendo? Não é modo de dizer que a gente está vivendo a maior transição da história da humanidade. É por isso que eu estou nessa loucura de falar todo dia. Ontem fizemos o primeiro encontro da comunidade Crie Futuros, que, aliás, quero fazer convites depois,
para realmente dar conta dessa maior transição da história da humanidade. Por quê? Se a gente tem, de um lado, tempo e conectividade, mais tempo, mais conexão. Quanto mais tempo e mais conexão, mais escala e, portanto, mais impacto. Aí a nossa história, brevemente, é qual? Centenas de milhares de anos como coletores, milhares de anos como agricultores, daí vem a questão do comércio, que ao longo de muitos séculos vai ganhando escala até a gente chegar na Revolução Industrial, alguns poucos séculos e agora décadas, e no momento anos. Pausa dramática. A gente está aqui. O que antes levava milhares de anos, agora está levando anos. Isso não é uma frase de efeito, isso é um fato. Então, o que acontecia? Antes, se o seu propósito não estava claro, não tinha tanto impacto, porque você não via a mudança ao longo de uma geração nem em 5. Só que agora você tem um impacto imediato. É como você fez, bum, ressoou, resultou, etc. Então, as escolhas feitas em todos os níveis, no nível pessoal, no nível empresarial, no nível que vocês estão conectados, que é fundamental, que é o de investimento. Investimento é um tipo de escolha que é muito importante. Isso tudo tem um impacto gigante. E aí, eu reativei um trabalho, que é o trabalho do herói. Eu estudei muito isso e tenho um trabalho, faço imersões, etc., com esse caminho do herói, vou fazer uma daqui a pouco, porque o herói é justamente quem consegue evoluir, se adaptar. E como ele faz isso? Equilibrando os propósitos. Ele equilibra o propósito pessoal, que em geral diz, eu sou vítima do mundo, então eu faço o que for bom para mim, e o propósito coletivo, onde ele se percebe como coautor. Então, é isso aqui que está acontecendo. Só que, quando a gente pensa em propósito, na verdade, o agente tem, não é uma coisa só, a gente tem 3 cérebros. E, justamente, a questão quando se pensa em propósito é quem está pensando qual o propósito. Então, o primeiro cérebro é o nosso cérebro reptiliano, mais antigo. Ele que opera todo o nosso metabolismo e ele, daqui a pouco eu falo mais das funções dele. O segundo é o límbico, que a gente compartilha com os mamíferos, que cuida das emoções. O terceiro, que é só a gente que tem, humano, é o que cuida da criação. O primeiro, reptiliano, ele tem a ver com segurança. Ele é o bicho que quer sobreviver. Então, tudo nele tem a ver com sobrevivência. E ele aprende com o passado. Ele aprende por instinto. O segundo cérebro, então, aqui, qual é o propósito? O propósito do reptiliano é a segurança. E é pensar em si. Aí a gente tem a coisa do ego. O límbico, ele é das relações, das emoções, e ele quer satisfação. Ele experimenta no presente. E o pré-frontal, ele quer superação, ele quer ir além, ele pensa no futuro. Quando a gente não equilibra essas 3 partes, quando a gente não tem claro quem é que tem qual propósito, aí a gente fica com problemas. Então, é muito interessante isso que vocês levantaram do lado sombra. Qual é o lado sombra? O excesso da segurança, de pensar em si, etc., é da depressão. E tu pensar tudo o que você poderia ter feito. O excesso de você pensar no presente e o teu propósito ser a satisfação é o estresse. E você ficar pensando em tudo que você deveria fazer para ter essa satisfação. E o excesso do futuro é pensar tudo que te faria mais feliz do que você está nesse momento. Então, a questão é justamente como é que a gente integra esses 3 aspectos. E aí, isso se conecta com o meu trabalho, que é de futuro, que junta, né, essa questão do herói, a questão do futuro. Então, a gente tem um primeiro propósito, que é o propósito que o lado animal quer, que opera por instinto, é reativo e que está, em geral, atrás de futuros prováveis. Esses futuros prováveis são os futuros da sobrevivência, é o futuro Maslow. Aí a gente tem um segundo,
que é o aspecto humano, que está vendo quais os futuros possíveis. E tem um terceiro aspecto que tem a ver com qual é o futuro desejável. Então, pensar, por que nós estamos sendo heróis? Por que é necessário essa questão do herói? E herói tem tanto a ver com propósito? Porque a gente tem que entender qual desses propósitos nós vamos atender. E a resposta, ela é todos. A questão é em que momento. Então, se eu crio o futuro em função da necessidade de sobrevivência, eu vou sempre estar pensando um futuro acanhado, não suficientemente inovador. Então, o meu propósito não vai estar pensando em mim, mas não vai estar pensando no todo. Se eu só penso no todo, aí eu não cuido de mim. Então, a questão é ir entendendo e equilibrando qual o propósito e incluir. O Cato tem uma frase excelente de tudo que ele aprendeu, né, com todo esse trabalho, com a TIGI, com toda a teoria integral, com tudo que inclui e transcende. Então, a gente, o tempo inteiro, o propósito é você incluir e transcender os vários propósitos, sem negar nenhum, mas sabendo em que momento você usa cada um deles. Não sei se consegui me expressar, e por isso que isso é extremamente heróico, porque no momento em que você faz isso, você está evoluindo. Então, repara, uma das coisas que é um lado sombra é que a gente está saindo de um período em que o propósito pessoal era o mais importante, o meu desejo. E não incluía o desejo do mundo, o desejo do organismo. Então, era a célula dizendo, eu quero isso. Só que uma célula que diz, eu quero isso, é um câncer. Porque ela está pensando nela, ela não está pensando no organismo. E o organismo reage. Então, a questão é equilibrar. Então, eu espero, por exemplo, que no futuro próximo, em todos os canvas para pensar algum modelo de negócio, o cliente não seja só uma pessoa ou uma empresa, mas tenha sempre o cliente, o mundo e o coletivo. E que a gente consiga equilibrar essas coisas. Eu, como cliente, que é o primeiro dos cérebros, o outro como cliente, o segundo dos cérebros, e o mundo como cliente, o terceiro dos cérebros. E depois eu conto mais sobre como lidar, equalizar essas sombras. Mas foi isso que eu pensei, não é o propósito, é propósitos. Gente, que coisa inacreditável, assim, e linda, né? Assim, fiz milhares de anotações aqui, mas eu vou dar a palavra para o Cato para ele complementar. Sigamos aí em frente, mas belíssima, belíssima explicação. Muito, muito legal, Lala. Conforme você foi falando, eu fui refletindo coisas que possam acrescentar aqui, né? Como você comentou, eu gosto muito da abordagem integral. E sou um fã aí do Ken Wilber e dos integralistas em geral, porque eles explicam isso com um outro frame, que é onde tudo que você explicou também tá lá dentro, né? E o legal do Ken Wilber é que ele fala que todo mundo está certo, pelo menos parcialmente. Foi assim que ele desenvolveu a teoria integral dos quadrantes, das linhas de desenvolvimento, dos níveis, estágios de desenvolvimento de consciência e tal. Então, tudo está certo, né? Tem uma característica interessante de comparar a evolução com um organismo vivo, né? Que é o seguinte, no organismo vivo, tirando o processo de câncer, né? Que é uma célula egóica, desenfreada, que começa a se duplicar, a se replicar de uma forma desordenada, elas obedecem, de uma certa forma, o todo do organismo, né? Aqui eu estou aqui no meu organismo. Se eu quero ir para o restaurante, meu fígado não pode falar não, eu não vou, não quero. Meu pulmão fala assim, não quero comida japonesa, eu quero comida italiana. Meu estômago, não, se eu vou, eu levo todas as células juntas, todos os tecidos juntos. Na sociedade, a gente ainda não consegue ter isso, basicamente por estarmos operando num estágio de consciência de não interdependência.
a inteligência de interdependência ainda não está presente. Então, por mais que eu queira fazer alguma coisa, eu não consigo levar a sociedade toda para esse lugar. Então, aqui é que começa o conflito, no meu ponto de vista, da sombra. Porque por mais que eu tenha um propósito nobre, eu não consigo arrastar a sociedade toda, porque ela não funciona como um organismo vivo único. Ela funciona como pessoas independentes que pensam diferentes, que têm cognições sobre o assunto, têm sentimentos sobre o assunto, etc. E tal. E boa parte das sombras vem das questões mal integradas, ou seja, o transcender e incluir. Eu posso transcender para um propósito elevado, como o Raj, o capitalismo consciente, prega, né? De uma organização ter um propósito elevado, mas eu não consegui ainda resolver as sombras emocionais e de sobrevivência que eu tenho ainda dentro de mim, dentro da minha organização. Então, se eu tenho uma organização com um propósito elevado, eu posso estar operando no nível TIL, agora para fazer conexões com outras referências, né? Lalu, Reinventando a Organização, né? Eu posso ter um propósito de socioambiental extremamente bacana, mas estar operando aquele propósito de um jeito laranja, de um jeito, né, vou falar, com meritocracia, controles, regras, procedimentos, não com autogestão, não com divisão de poder. Estou falando de organizacional agora, né? Estou transportando isso para o organizacional. Então, às vezes, eu tenho um propósito, em princípio, elevado, mas eu estou operando de um jeito diferente. E tem uma camada, que é a camada que domina o ambiente de negócios, a gente está falando, o capitalismo consciente fala com o público do ambiente de negócios, é uma camada de mercado, é uma camada que opera no nível laranja, né? De estágio de consciência. Basicamente, o centro de gravidade está no nível laranja. E o nível de mercado, ele é propício para incluir narrativas de mercado. Então, estávamos aqui falando, eu estava numa outra reunião um pouco antes dessa, lá no Instituto Integral Brasil, e nós estamos indo esse ano para Rio mais 30. E eu lembro quando eu fui na Rio mais 20, em 2012, né? Então, 10 anos se passaram, Rio mais 30 em outubro, conferência da ONU, papapá. E eu vi com tristeza as organizações incluindo narrativas de sustentabilidade, que era uma narrativa TIL, uma narrativa de propósito, uma narrativa de planeta, etc. e tal, mas operando no nível laranja, no nível meritocrático, resultado, eficiência, né? E hoje a gente está correndo de novo esse risco. Tem uma nova onda, não é mais a sustentabilidade, é o tal do ESG, né, que é um jeito diferente. Tem novos atores, então temos que celebrar que temos novos atores no ESG. Temos fundos de investimento, venture capital, tem dinheiro disponível para promover isso, mas a gente corre o risco de construir de trabalhar uma ideia que é de segunda camada, de nível de consciência, mas alaranjar ela, de trazer ela para um nível de consciência de procedimento, eficiência, resultado, né? E a gente já viu muitas organizações acontecerem isso, né? O próprio exemplo é um exemplo típico que eu estava lendo recente, tem até um segundo exemplo, é o do próprio Uber. O Uber, com a ideia de compartilhamento de ativo, né, de veículos, etc. e tal, é uma ideia, é um business criado em segunda camada de nível de consciência. No entanto, quando ele entra para o mercado, vai para a bolsa, cria ações e começa a ter e entra no sistema que é um sistema alaranjado, ele colapsa. Ele colapsa, ele desvirtua. Então é um pouco da sombra do propósito, né? Você tem um propósito
elevado, mas a execução do propósito não está legal. Outra coisa que é importante também para falar de sombra, no meu ponto de vista, é o seguinte: o mundo flui em polaridades. É dia e noite, é claro e escuro, é masculino e feminino. E toda vez que a gente olha para um polo que a gente valoriza muito, a pergunta que surge é: o que eu estou negligenciando? Então, às vezes eu tenho um propósito, eu escolhi uma causa, e eu saio atrás dessa causa. E eu saio com toda a minha energia, porque eu valorizo isso. Eu acho que isso é o que vai dar solução para um dos problemas do mundo. E aí eu vou negligenciando o polo daquilo que eu valorizo. Então, tudo que eu valorizo, eu estou negligenciando o polo. É tipo assim, né? Vou dar um exemplo simples. Satisfação de cliente é o meu valor maior. Satisfação de cliente é o meu valor maior. Se eu perseguir em excesso a satisfação do cliente, eu posso estar negligenciando a satisfação dos colaboradores ou de outros stakeholders. Eu posso estar, né? Então, aí é que tem uma sombra, né? Sombra é coisa que a gente não enxerga, né? Sombra é um ponto cego. Alguém me pediu aqui, a Fernanda pediu para falar um pouco mais do caso do Uber, né? Então, quando o negócio cresce, ou quando ele entra para o mercado, ele começa a trabalhar com as regras do mercado. E as regras do mercado de capitais hoje, ainda é a regra do maximização do shareholder. É muito recente essa história do criação de valor para todos os stakeholders. É muito recente. Então a ideia do mercado ela está no início de uma transformação das regras de mercado. Então essa é a questão. Você entra para o mercado e você começa a ter... Tem um filme agora chamado... Eu comecei a ver, mas ainda não fui além. É uma série, né, na verdade. Que é We Crashed, que é a história do WeWork, que é a mesma coisa, compartilhamento de espaços de escritório. Né? E aí, o que acontece? Depois eu complemento um pouco. Então, eu acho que me ajuda aí, né, Lala? Acho que a ideia... Tem um cara que eu adoro, que recomendo que vocês conheçam, que se chama Bruce Mau, M-A-U. Ele é um designer que diz que, na verdade, a questão não é o mundo do design, mas o design do mundo. Ele considera que designer, por exemplo, nós aqui, provavelmente somos designers, porque nós estamos desenhando o mundo que desejamos. E ele traz uma percepção super interessante que toda solução, quando ela é implementada e ela funciona, ela acaba trazendo um novo problema. Então, aquelas curvinhas que eu mostrei, sempre é assim. Então, por exemplo, era industrial, que legal, né? Tudo ótimo, distribuiu riqueza, produziu alimento, blá, blá, só que o excesso disso traz um novo problema que requer novo pensamento. Então, no caso, por exemplo, dessas grandes startups de compartilhamento, como o Uber, o Airbnb, começa com uma coisa, ou o WeWork, começa com uma coisa super interessante, que é o compartilhamento de excedentes, que é extremamente necessário que aconteça, porque a gente tem uma quantidade brutal de excedentes não em uso. Só que aí o próprio sucesso gera um desequilíbrio. Qual? Primeiro, quando você tem capital entrando e esse capital traz por exemplo, o Uber e o WeWork nunca deram resultado, por incrível que pareça. Eles sobrevivem pelo capital que eles recebem, mas se eles dependessem de receita, eles não sobreviveriam. Então, o que acontece? O WeWork, por exemplo, acabou com todo o movimento que existia de coworkings, de casas compartilhadas e tal, que era extremamente nutritivo para territórios, porque ninguém conseguia competir com todo o capital que estava ali. Então, você acaba tendo o excesso daquela coisa, cria uma consequência desarmônica.
Então, o Airbnb é maravilhoso, o Airbnb, só que aí você tem uma gentrificação de todos os espaços e um monte de gente que, em vez de poder ter uma renda extra porque está no Airbnb, começa a ter espaços para Airbnb e acabar com os hotéis, acabar com aquele. Então, sempre o excesso pede um redesenho. E propósito seria, então, a cada vez a gente compreender a consequência do que está fazendo. E para isso, nós precisamos daquilo que o Cato começou a falar, que são mecanismos de percepção do coletivo que um corpo tem, mas a gente não. Outro dia eu estava falando no CONAR, aqui para o pessoal de RH, o tema era metaverso. Aí eu falei, vamos pensar, a gente pode replicar o metaverso, o mundo normal, o mundo não meta, no metaverso. Então, eu tenho um terreno no metaverso, eu faço anúncio no metaverso, a roupa e tal. Ok, mas ele pode ser mais do que isso, porque o metaverso pode, por exemplo, contribuir para ser esse órgão de percepção do coletivo que nos ajuda a ter elementos para convergir na direção do propósito comum. Isso é o grande desafio. A questão toda agora, como indivíduos, como organizações, tudo, tem uma única coisa. Tudo que a gente decide tem um impacto exponencial num tempo curtíssimo, isto nunca aconteceu, sendo que nós não temos nenhum mecanismo, a gente tem as condições, mas ainda não tem os mecanismos para perceber o impacto das escolhas. Então, grupos como os de vocês são fundamentais, que se juntam para pensar o que nós estamos escolhendo e qual o impacto que isso pode ter. Tem como ter esses mecanismos de percepção e regulamentação do propósito coletivo? Super tem. Tem um monte de ferramentas. As minhas são algumas delas. Então, para essa escolha do pessoal, tem esse trabalho do herói que eu estou resgatando com urgência, começando agora em maio, a primeira imersão, e tem o trabalho da fluxonomia, que é perceber as coisas em 4 dimensões para a tomada de decisão, e tem muitos outros. Por exemplo, a integral é uma delas, mas a gente precisa desses mecanismos de equilibrar os propósitos individuais ou os propósitos de mercado, como o Cato está falando, porque o propósito de mercado ele está operando de acordo com aqueles 2 primeiros cérebros. A sociedade também tem 3 cérebros. O meu cérebro, o cérebro do mercado, que corresponderia ao reptiliano, é o da competição. Eu vou me dar bem e dane-se o outro. Por que a China avança? A China saiu desse cérebro. Eles operam como ecossistema, onde você tem um negócio servindo como base. Não, Fernanda, não é fluxogamia. Fluxogamia é fluxonomia. Porque a ideia é a compreensão das coisas em fluxo. Fluxogamia talvez seja uma proposta de futuro, né? Muitos. E o Cato pode contar um pouquinho da fluxonomia aí no chat. Mas a questão, então, esses cérebros, agora a gente tem como ter um cérebro coletivo com inteligência artificial se estiver bem operada a serviço do humano. Ela pode nos dar essa percepção do coletivo para orientar na direção do melhor para todo mundo. Então, por exemplo, o meu trabalho de futurista não é um trabalho de tendências ou de cenário, porque isso é um trabalho reativo. O meu trabalho como futurista é ver o que seria o melhor para o conjunto, o que a vida necessita, o que é o melhor para o conjunto. E, em função disso, ver como é que a gente se direciona nesse sentido. Então, é esse o propósito pessoal, o propósito empresarial e o propósito social deveria estar sendo nessa direção, de um propósito do bem comum, do bom para todos, do que atende às necessidades do clima. E isso não é ingenuidade, nem é poesia, nem é... Isso é, primeiro, porque nós estamos numa encruzilhada de que os próximos anos definem mesmo, não é
Eles realmente definem o nosso destino. Isso nunca aconteceu na história. A gente podia fazer besteira, porque as nossas besteiras não tinham um tamanho do impacto que elas têm agora. Agora, as nossas besteiras têm um impacto exponencial, mas as nossas inteligências também. E junto com o crescimento da população, junto com tudo isso, cresce imensamente a nossa capacidade de solução. Então, a questão lindíssima desse tema que vocês trazem hoje é para que nós estamos usando o nosso tempo, a nossa inteligência, a nossa tecnologia, os nossos excedentes. Para que tipo de propósito? E, sobretudo, como é que a gente está combinando esses propósitos? Porque não adianta ser bom para o mundo e não ser bom para mim, eu não vou entrar. Então, tem que achar um equilíbrio. Queria E a sombra maior lá. para mim é que nós não estamos pensando no todo. Eu queria complementar com a Lala a seguinte, né? Para mim, tudo que está acontecendo são oportunidades de despertar ou de desenvolvimento de consciência. Despertar talvez seja muito no início, né? De sensibilizar. Às vezes você pega alguns livros que tem aí indicados pelo Instituto Capitalismo Consciente, eles já te despertam e você já fica legal para conhecer, né? Agora, como é que você evolui a partir daí? Como é que você vai... E eu estou tendo uma experiência interessante que eu comecei a semana passada. Um dos livros que me levou para a teoria integral, do Ken Wilber, foi o Reinventando Organizações, do Frederic Laloux. Quando eu li em 2017, eu fiquei maravilhado. Falei, caramba, ele está falando aqui de termos, né, de estágios de desenvolvimento de consciência e de organizações. Eu tinha trabalhado 5 anos numa daquelas organizações e não me dei conta. Eu sabia que era legal, mas eu não me dei conta do porquê que ela era diferente, porque eu não tinha essa informação. A partir do momento que eu li o livro, eu falei, nossa, agora eu entendi por que ela é diferente. Fui atrás de uma formação integral. Mergulhei no desenvolvimento integral do ser humano. Estou no início de uma jornada porque descobri que tem um universo enorme ali, maior do que essa aurora boreal que está aqui atrás. Mas eu retomei a leitura do livro agora. Estou fazendo a leitura do livro novamente. E é interessante como o livro é outro livro para mim. Né? Ele é um outro livro, porque eu mudei, eu tenho outro repertório agora para ler esse mesmo livro. E consigo perceber coisas diferentes a partir disso. E isso talvez seja o trabalho de desenvolvimento de consciência, ou seja, quando a gente experimenta coisas diferentes. É a mesma coisa, por exemplo, quem nunca, por exemplo, saiu do Brasil, sempre morou no Brasil, e de repente fica um período fora do Brasil, num país da Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, e se insere em outra cultura. Quando você volta diferente, você volta modificado, porque se experimentou um outro jeito de se relacionar entre as pessoas, outros procedimentos, outras regras, outra lógica. Então, o desenvolvimento de consciência tem a ver com isso. Tem a ver com a gente perceber que existem outras realidades, com outros mundos, como a Lala falou. Né? Tem a ver com essa questão. E aí o propósito é essa bússola, ou seja, o que se expressa, o que se manifesta em mim agora. Né? O que se manifesta. Tanto eu quanto o Lala, nós fomos também informados pela teoria da física quântica, da consciência quântica. Nós somos fãs e amigos do Amit Goswami, que é um outro lugar maravilhoso para a gente entender que as realidades já existem num campo de possibilidades. O futuro desejável, que a Lala tanto fala, ele já existe no campo da possibilidade. Agora, o que faz ele se manifestar no campo físico, que a gente chama de real? Né? Porque aqui a realidade a gente olha sempre para o campo físico, mas esquece do campo das ideias, né? O que faz se manifestar? É a atenção, é a intenção, é a conexão. Tem vários instrumentos que a gente aprende lá com o mestre Amit, né? O dubi-dubi-dubi-du, que é para ajudar a manifestar o campo de possibilidades. Então, quando a Lala fala do coletivo, né, a gente já passou
por estágios na evolução humana, onde é mais individual e mais coletivo, mais individual e mais coletivo. Agora, o desafio que a gente tem agora é um coletivo humanidade, um coletivo planeta. Coletivo como um organismo, né? E não como a minha turma. A gente teve estágios, a minha turma e a sua turma, mas o nós mesmo. Exato. E isso é tão profundo. Eu vou dar só um exemplo que, né, fala o seguinte, por exemplo, a política. A gente fala de política pública, de política de governo. A gente chama os agentes da política como partido político. Se ele é partido, ele não é inteiro. Como que partido vai levar a gente para frente que ele é partido? Ele tem uma versão da realidade. Como que ele vai assumir a estrutura de governança de um país só com uma versão da realidade? Então, aqui para mim tem uma transformação gigante para acontecer, né? Aproveitar que é ano de eleição, para a gente refletir sobre isso. Qual é o partido que a gente escolhe, né? Quando a gente escolhe um partido, a gente passa a ter um problema porque a gente excluiu as ideias de outros partidos que fazem parte da realidade. Inclusive, aproveito para contar para vocês que toda essa campanha que eu estou fazendo da comunidade Crie Futuros, que complementa a minha coluna na Época Negócios, e aí tem orientações, tem atividades. Ontem aconteceu, tem aqui algumas pessoas, o Rogério, a Den, o próprio Cato, acho que estavam ontem. A gente está se treinando para se adaptar e mudar. Por quê? Porque depois eu posso, num outro momento, explicar, mas a gente tem, tecnicamente, como saber, como futurista, não é um achismo, é uma coisa técnica, que nos próximos anos a gente vai viver mudanças drásticas. E eu me preocupo, e eu estou aqui com prazer para falar com lideranças, porque a gente não está tendo o tamanho do quanto. Então, a primeira coisa que vai mudar, que em geral muda antes, é a economia. A mudança econômica precede a mudança política. Então, é bastante provável que nos próximos anos a gente veja uma mudança do dólar como a moeda referência. Todo mundo acha que vai ser moeda digital chinesa, não creio. Eu acho que vai na direção das criptos. Não vai acabar com a economia como a gente conhece, porque a natureza tem duas naturezas, tem dia e tem noite. Mas a gente precisa se preparar para essa outra economia. E nessa outra economia, os valores, as métricas de valor são outras. E que, novamente, a gente volta para o tema do propósito. Então, a gente viveu muito tempo onde a atribuição de valor ela estava desvinculada do propósito. Hoje, não mais. Por isso, ODS, ESG, etc. Então, o para quê? A economia criativa como uma coisa central, porque a depender daquilo do como você faz, é que o valor vai ser diferente. É o como, é o propósito. Então, se eu faço o ovo, tem um monte de gente que vende ovo. Se meu ovo é o ovo da galinha feliz, aí é outra parada. Aí eu tenho um diferencial. Então, essa questão do propósito de cada indivíduo e do propósito de cada organização relacionada com o valor de longevidade de cada organização, repara que a avaliação de intangíveis é uma coisa que acompanha toda a questão da bolsa e da abertura de capital. Porque quando você abre capital, você está atribuindo valor ao intangível, não é ao tangível. O tangível pode mudar, mas é o intangível, a possibilidade de futuro daquela empresa, o quanto a marca dela é confiável, etc. Então, essa questão do propósito, ela vem totalmente para primeiro plano. E junto com ela vem RH. RH tem que estar central nas organizações, na tomada de decisão. Vala, deixa eu fazer uma pergunta, só para que você complementasse o raciocínio que você fez um pouquinho anteriormente.
Você estava falando que se a gente olhasse para os propósitos do ponto de vista de business, a gente teria uma outra visão. Então, você começou, o cérebro reptiliano, por exemplo, poderia ter como propósito a competição. Quais são os propósitos dos outros cérebros? Tá. Só para a gente complementar esse raciocínio, que eu fiquei muito curiosa. Tá. O primeiro cérebro, ele é esse que é animal e que quer sobreviver a qualquer custo. Ele diz, importante é que eu sobreviva como organismo. E como ele sobrevive competindo. O segundo cérebro é o cérebro das tribos. Porque ele é o cérebro que diz, eu sobrevivo se eu fico satisfeito. Então, repara, agora as empresas estão dedicadas à satisfação. Só que satisfação não é sinônimo de evolução. Então, por exemplo, se a gente pensar na nossa próprias etapas de vida, as nossas empresas estão adolescentes. Elas estão satisfazendo propósitos adolescentes, porque o propósito adolescente é a satisfação. Né? O que é gostoso, o que é divertido. Então, você precisa brócolis, você quer chocolate e dane-se. Então, agora, por exemplo, nós estamos vivendo muito isso. E por isso que eu estou nessa campanha de Comunidade Cria Futuros, de Escreve na Época Negócios, de Ressuscita Herói. Por quê? Não dá para a gente operar nessa forma adolescente. E as empresas, sobretudo. Então, se você pensa como satisfação, o que é que você está reforçando? E o terceiro cérebro, se um é competição, o outro é satisfação, o terceiro é integração, é coordenação, é a capacidade de convergir, de atuar como um organismo. Aí o propósito é esse propósito de integração, porque é isso que acontece na vida. Cooperativo, né? Colaborativo. Colaborativo, exatamente. Exatamente. Então, colaboração não é uma palavra bonitinha. Ai, gente, vamos colaborar. Colaboração é a maneira como a vida evolui. E ela nos pressiona até a gente ter a consciência da interdependência e como eu equilibro a interdependência. Fazendo junto, convergindo. Então, por exemplo, do ponto de vista político, isso é o grande desafio. A gente, quem é mais inovador, tende a ser mais divergente. Então, você tem, para cada jeito de pensar, um partido. Aí não rola. Os que são mais conservadores convergem e permanecem. Enfim, Cato, você estava se mexendo. Eu queria falar que eu gosto do modelo do cérebro triuno, né, do reptiliano, límbico e neocórtex, mas eu acho que ele ainda ele não é suficiente para explicar as coisas do coletivo, né? Eu acho que as metáforas que a Lala fez aqui, as comparações são muito boas, mas eu acho que ela é insuficiente. Porque nós, como seres humanos, a gente tem as três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como se você olhar para a teoria dos chakras, né, que não é uma teoria, é uma realidade, você tem o hara, você tem o cardíaco, você tem o terceiro olho aqui, né, mas só que você tem mais. Você tem o coronário aqui em cima, que te conecta com questões transcendentes, né? Você tem o raiz, que te coloca... É uma outra metáfora que pode ser utilizada tão ampla quanto isso. E a pergunta é, aonde está a concentração de energia neste momento? Porque eu posso estar com uma concentração de energia nesse momento no hara, que me move para ação, para desenvolver coisa, para a vontade, ou posso estar no cardíaco, que me move para as relações, para as coisas mais... Como eu posso estar mais aqui no terceiro olho, que dá visão do processo. Mas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Pode ter uma concentração de energia temporária, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu tenho o reptiliano funcionando, que me dá senso de sobrevivência. Eu tenho o límbico funcionando, que me dá senso de... E eu tenho o racional funcionando. O cérebro racional, ele ocupa 5% da nossa consciência. O resto está tudo no límbico e no reptiliano. Está tudo ali. E o límbico e o reptiliano tem a ver com o hara e com o cardíaco. É aí que as coisas estão funcionando. Isso num organismo vivo chamado ser humano.
transportar isso para a sociedade, transportar isso para o coletivo, ainda faltam elementos, é isso que eu quero dizer. Porque entra no campo da complexidade, no campo do livre-arbítrio de cada pessoa, no campo da ação e reação, do que significa para cada um, o que significado as pessoas atribuem para isso. Então, o campo coletivo ele é um pouquinho mais... entra na complexidade. Aí é que vem a questão da complexidade. E a Lala ela falou uma coisa aqui que eu concordo 100%, que é, no campo da complexidade, no campo do coletivo, a gente precisa de diversidade cognitiva. Então, a gente fala muito de diversidade e inclusão, que é essa diversidade técnica que a gente opera hoje, para trabalhar questões sociais e inclusões, que ela é super positiva e super importante, mas tem uma outra diversidade, tem um outro campo da diversidade, que é a diversidade cognitiva, que é trazer pessoas com perspectivas diferentes do mundo. Que isso é a diversidade. Mesmo, que vem a de gente histórias de vida diferentes, né? Que vem de histórias diferentes. Então, quando a gente organiza um coletivo, eu preciso dessa diversidade. Dá mais trabalho, tá? Eu aviso, dá mais trabalho. Aquele tal de alinhamento que a gente gosta organizacional, de todo mundo pensando da mesma direção e fechar, quando você tem muita diversidade cognitiva, você tem super dificuldade de alinhamento. E esse é uma dos desafios das organizações modernas, das organizações verdes, /TIL, de trazer todas as vozes e fazer assembleias e reuniões intermináveis. Aquela história de que você termina uma reunião marcando a próxima porque você não conseguiu definir, porque você está ouvindo todas as vozes, porque existe uma alergia ao processo de hierarquias, das hierarquias naturais. Existe uma dificuldade de organização, onde todos têm voz, todos têm... e você não consegue tomar decisão porque você não tem umas regras ainda estabelecidas para isso. Então aqui tem um mundo, vamos dizer assim, para trazer essa metáfora para o coletivo que precisa ser complementado, é isso que eu quero dizer, com teoria da complexidade, com outros modelos para a gente poder compreender a dinâmica social, que ela é mais ampla e mais complexa. Eu concordo totalmente com o Cato, e a questão do coletivo ela é tão complexa que, por exemplo, o meu trabalho sempre foi para isso, né? Para o coletivo. Mas eu voltei para um trabalho de 30 anos atrás, que é esse do herói, baseado nos cérebros. Por quê? Eu vi que ainda a gente não está no começo. Então, o coletivo ele é como se fosse é como se o game do mundo fosse a soma. Isso é uma metáfora, eu trabalho com essa metáfora assim. Imagina que o game do mundo é a soma dos games de cada um. Então, é como se fosse um canal. O filme que passa no mundo é a combinação do filme que cada um de nós está assistindo. Quanto mais gente está assistindo aquele filme, mais é aquele filme o que aparece. A coisa do arquétipo, da complexidade, é uma coisa que funciona um pouco como o algoritmo do Google. Ele vai mostrar aquilo que o maior número de pessoas está naquela sintonia. Então, a questão é a gente ver que filme a gente vai assistir. E por isso que eu voltei ao trabalho do Hércules e a essa questão dos 3 cérebros, porque como indivíduos nós não integramos ainda a nossa parte animal, humana e divina. Na verdade, a gente nem tem consciência que a gente tem. Então, a gente escolhe, a gente vai criar movido a cérebro reptiliano que quer sobreviver. A gente vai se relacionar movido a futuro que não está no presente, e aí fica tudo uma bagunça. Então, primeiro vamos entender e botar a ordem aqui para ir ver onde a gente sintoniza. E praticar essa percepção e essa consciência do coletivo. Então, eu sempre faço comigo mesma um exercício assim de, se eu fosse presidenta do mundo, com poderes ilimitados, recursos ilimitados, o que eu faria? E acho que a principal coisa seria trabalhar essa percepção de que somos coletivos, somos organismo. Porque nós não temos essa percepção de sentir mesmo, sabe?
de sentir. Aquele exemplo que o Cato pegou, vou no restaurante, vai todo mundo. A gente acha que não, a gente acha que eu faço uma coisa e isto interfere na minha vida. E esse é o grande problema dessa etapa que a gente está saindo dela, é a supremacia do indivíduo. Isso é a questão neoliberal que não nos foi tão favorável, foi isso, a vontade do indivíduo é soberana. Não, ela não é soberana. A vontade do indivíduo é a metade. A outra metade é o bom para o coletivo. Então, a gente oscilou entre a vontade do indivíduo não é soberana, então poderes totalitários. Mas a gente ainda não teve essa outra coisa que é eu sei o que eu quero e é bom para mim, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar o que é bom para o coletivo. E eu vou evoluir como indivíduo e como sociedade nesse equilíbrio de propósitos. Então, e aí isso é muito complicado. A gente vê isso na política. Não, liberdade individual acima de tudo. E aí a gente nem para pensar o que é o coletivo. E a gente precisa uma nova coisa, que não é nada do que já esteve de totalitário, não é nada disso, é uma outra coisa que a gente vai precisar construir. E é fascinante. Muito bom, muito bom. Eu vou precisar interrompê-los, porque a gente já chegou no final do nosso evento aqui. A gente já passou 1 hora escutando vocês dois, assim, imersos em milhares de ideias novas. Eu me perdi até em tantas coisas que eu anotei. Tenho certeza que quem esteve conosco também passou por essa experiência. Foi maravilhoso escutá-los. Então, eu gostaria de deixá-los com as palavras finais. A gente já avançou, mas eu tenho certeza que vocês querem fazer uma conclusão. Então, por favor, 1 minutinho para cada um, para que a gente possa fazer um fechamento. Pode começar agora, Lana? Posso? Bom, eu queria reforçar mais uma vez um convite. Eu, por conta deste movimento todo, estou resgatando esse trabalho de criar futuros com essa comunidade. O que quer dizer isso? Eu estou escrevendo na Época Negócios, era uma sequência, essa sequência explicando o que está acontecendo, então dá uma olhada lá, é aberto, você só precisa dar seus dados. Como complemento, tem essa comunidade onde acontece o quê? Uma vez por semana vai ter um áudio de orientação, que é, presta atenção em, onde eu vou compartilhar o que eu estou vendo com o meu olhar de futurista. E uma vez por mês, nós vamos fazer encontros de criação de futuros. Ontem teve um deles, foi super legal. Tinha 100 pessoas e a gente vê soluções existentes e a gente se junta e imagina como é um mundo que combina aquelas soluções. Então, são futuros desejáveis e possíveis. Então, esse é o meu propósito, é o futuro. Além disso, tem o que é o meu trabalho, que são as ferramentas para materializar esse futuro, que também eu convido você a conhecer. E a mais próxima dessas coisas é uma imersão justamente sobre o trabalho do herói, que eu vou fazer antes de ir para os Estados Unidos. Eu vou agora ficar morando lá e aqui, e que vai ser agora de 13 a 15 de maio em Brasília. Então, a gente vai trabalhar profundamente sobre tudo isso que a gente falou hoje, numa ocasião muito única, faz muitos anos que eu não faço isso. Então, vai ser 13 a 15 de maio em Brasília, fica um convite. E agradecer e dizer, Daniela, é importantíssimo o capitalismo consciente nesse momento, é importantíssimo o que o grupo de vocês faz, porque realmente cada decisão dos próximos anos tem um impacto exponencial. Muitíssimo obrigada, Lala. Muitíssimo obrigada. Trabalhamos com o mesmo propósito, de ampliar a consciência das pessoas e das lideranças por esse impacto positivo. Cato, querido. Ótimo. Bom, né, na mesma linha, né, do que foi uma delícia conversar com vocês, com a Lala, né? É sempre bom, a gente troca ideias. Quando a gente para conversar, a gente fica horas aqui trocando perspectivas, pontos de vista. A fluxonomia é legal, recomendo que vocês conheçam mais a fundo aí, e o trabalho da Lala é muito bacana. Queria aqui complementar que na minha jornada o que me deu que me deu bastante conforto para entender o desenvolvimento de consciência
foi ter a teoria integral, a abordagem integral, e hoje eu faço parte do conselho do Instituto Integral Brasil, né, que é um dos poucos institutos que o próprio Ken Wilber autorizou, e eu convido vocês, a quem quiser conhecer mais dessa abordagem, e tem vários cursos, várias lives, várias workshops sendo elaborados e já estão acontecendo, sobre a abordagem integral. Então, quem quiser mergulhar um pouquinho nisso para entender um pouco mais do quanto que os estágios de consciência influenciam no desenvolvimento individual e coletivo, vai ser um prazer receber vocês ali. Então, Instituto Integral. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco até este momento. Convido vocês a conhecer mais sobre o Instituto Capitalismo Consciente no nosso site, todos os conteúdos que a gente disponibiliza, estarem conosco nos nossos próximos eventos. Lala e Cato, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e pelo enorme conteúdo que vocês nos ensinaram hoje. Bom dia a todos. Valeu. Obrigado pela troca. Valeu.